o que de mais legal ficou foram as amizades, né, Alex? Eu tenho um convívio hoje com o Alex, com o Gilberto Silva, com o Dida, com o Juninho, com caras que eu admirava demais e que se engajaram naquele momento, que participaram ativamente do movimento, com o próprio Rogério. E a gente deve levar isso aí para os próximos 30, 40 anos aí dentro do futebol. Então, isso fica de positivo. A luta, ela foi ferrenha, ou seja, nós nos dedicamos muito, nós inovamos, né? Nós tivemos algumas ações dentro de campo que chocaram o país naquele momento, né? De cruzar o braço, de sentar no chão, de entrar com faixa pedindo explicações, pedindo mudanças, ou seja, estava claro para todos nós naquele momento que o futebol brasileiro ia por caminhos tortuosos e que haveria consequências. E não era em 2013, isso vinha de mais de uma década. Felizmente, esses nomes que eu falei, acrescento o Juan, acrescento o Cris, ou seja, todos os jogadores que tiveram muito sucesso na Europa, voltaram ao Brasil, encontraram um campeonato completamente não competitivo, com um calendário esdrúxulo, com jogos ruins, com jogadores correndo risco de lesão. Então, quando você conhece uma coisa boa, uma coisa melhor, e aí volta para a tua terra e percebe que você pode ajudar, que você pode acrescentar, isso ficou marcado para mim porque foram caras que tiveram coragem de levantar uma bandeira e tentar defender alguma coisa, o esporte que tanto fez por nós. E que pagam um preço até hoje alto por conta desse posicionamento. O ex-presidente do Atlético Mineiro, atual prefeito de Belo Horizonte, esteve aqui nos canais ESPN, nesse mesmo estúdio, só que com o cenário do Bola da Vez, coisa de 2 semanas atrás, e falou isso sobre o bom senso. Tem alguém trabalhando de verdade em prol do futebol no Brasil? Não. Acho que não, né? Não. Ninguém. Absolutamente ninguém. E o bom senso, você era a favor? O bom senso também? Bom senso só tinha jogador aposentado fazendo demagogia. Depois que eles racharam o bolso de ganhar dinheiro, foram fazer gracinha na frente da televisão e puxar saco de jornalista. Isso que é bom senso. Qual o jogador? Neymar é do bom senso? Não. Pega qualquer jogador com menos no auge da carreira, está no bom senso. Mas muitos foram ameaçados, não, Calil? Ameaçado por quê? Ameaçados de não assinar contrato, de não se transferir. Muito sentido tolhidos, né? Pelo menos é o que eles dizem. Ô, Bertozzi. É o que eles dizem. Ô, Bertozzi, jogador, quando é bom, e eu quero saber o que ele faz, mano. Um bando de aposentado, entendeu? Sem mercado, fazendo gracinha para meia dúzia e cair na onda deles. É isso que é o bom senso. Tanto que deu no que deu. O calendário, eles querem jogar menos. Mas não é justo jogar menos? Eu acho justíssimo. Ganhar menos também é justo. Ok, aí é uma discussão para ter. Para ter. Mas essa discussão não entrou. Eu nunca ouvi falar que tinha que reduzir o salário deles. Nunca ouvi. Já ouvi falar sempre que tem que jogar menos. Só ouvi falar em calendário, não ouvi falar em dinheiro. Direito de resposta, Paulinho. Cara, eu não sei se vale a pena responder. Eu não respeito esse senhor. Eu acho que ele... a discussão que ele levanta é extremamente superficial, ou seja, é populista. Ele quer fazer barulho, ele quer chamar atenção. São frases idiotas que não vale a pena responder. Ou seja, é muito mais profunda a discussão do futebol brasileiro. Ninguém fala apenas de calendário. Há todo um sistema que precisa ser reformulado. Há toda uma ideia, um conceito que precisa ser criado. A gente ainda, apesar dos resultados da seleção brasileira hoje, o futebol brasileiro rasteja. A gente vive uma crise existencial para tentar reencontrar o nosso futebol. Gigantesco. E o Calil, desculpa, o prefeito de BH. Cuidado da população de BH, cara, que tem que aguentar esse cara gerindo uma cidade. O mais louco nessa história é o seguinte, que ele trata o bom senso falando do calendário. E aí ele cita de jogar menos, que era um pedido nosso, a gente nunca pediu para jogar menos. Muito pelo contrário. Nós sempre pedimos para que o time do Atlético Mineiro, que era o time dele no caso, tivesse tempo razoável para treinar e jogar no domingo. O time do Atlético Mineiro dele seria melhor. A gente nunca citou, por exemplo, em acabar com os estaduais, porque a gente fez estudos enormes e tem 1 milhão de famílias que dependem dos estaduais. A questão de ganhar menos, como ele citou, ele teve a chance no Atlético Mineiro. Quando o Fred tem um problema
Quando o Fred tem um problema no Fluminense, o Fred é um dos altos salários do Brasil, era muito simples ele ordenar, se ele quisesse, ele como dirigente de clube, liga para os outros 19 dirigentes da Série A e fala, ninguém contrata o Fred nesse limite aqui. Vai baixar ao natural. Salário é oferta e procura. Eu peço, André, para você 10, você fala que posso pagar 5. Sim. Aí eu vou no Djalma, 10 eu não pago. Ao natural isso vai ser reduzido. Isso é simples. Agora, ele, como ex-presidente de clube, não senta com outro presidente de clube para tomar café. Trata o Cruzeiro como um inimigo dele, não trata como um adversário. E aí a gente não vai crescer nunca. Nunca, porque a briga é muito superficial, ela é muito pequena, ela é pessoal às vezes. Por exemplo, quando ele chama de um bando de aposentado, por que era um bando de aposentado? Éramos nós representando um bando de meninos que tinham sérias dificuldades. Hoje, por exemplo, se você olhar o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, tem jogadores passando pelas mesmas dificuldades lá de trás. Só que no Brasil existe uma coisa muito louca, o cara ganha muito, então se ele ganhar um mês, ele pode ficar sem ganhar o resto. E tá errado, meu. E o futebol brasileiro não é Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense. O futebol brasileiro são times de Série C, de Série D, de times que não têm divisão. E a briga era nesse sentido. Agora, se ele quer enxergar só o calendário, resolve o calendário, o futebol brasileiro está resolvido. E a gente sabe que não é isso. Agora, dentro de um monte assim, de absurdos, né, que ele falou ali, ele falou uma coisa muito importante. Eu acho que é fundamental a participação dos atletas tops, porque senão parece que é isso que ele falou. Porque ele citou ali o nome do Neymar, mas eu não digo nem o Neymar em si. Ele falou porque o Neymar hoje é o maior jogador que nós temos. Mas os jogadores que estão no top, mesmo que estão jogando na Europa, podiam tomar um pouco mais de partido. No Uruguai está acontecendo um movimento grande de atletas. A gente até teve na semana passada 700 jogadores e entre esses 700 as estrelas da liga ali se rebelando contra diversos problemas da federação, do detentor de direitos de transmissão do campeonato, enfim, envolve também a seleção uruguaia. E aí a gente vê fora do Brasil o Suárez se posicionando, o Godin se posicionando. De repente, isso pode ter faltado um pouquinho? A gente teve essa procura, nós procuramos, mas nós brasileiros, e eu não digo só o futebolista, no conceito geral, a gente olha muito só para dentro de nós mesmos. Enquanto não nos fere, não nos atinge, para nós pouco importa. O dia que nos atingir, aí a gente vai lembrar de algo que aconteceu. Então a nossa visão sempre foi o seguinte, nós não vamos aproveitar disso. Inclusive os mais novos que participavam. Provavelmente não vão participar. Eu ainda brincava, na época o meu filho tinha 3 anos. Eu falava para todos, se o meu filho chegar aos 18, atingir a maioridade e algo tiver mudado, já é uma vitória para nós. Porque isso não vai mudar do dia para a noite. E a gente se perguntou no início onde nós paramos no poder de execução, que é nenhum, do jogador de futebol é nenhum. O Calil, por exemplo, hoje ele é prefeito, ele tem uma rede de amizades no futebol e na política, que a política tem um peso, nós fomos a Brasília várias vezes, o legislativo é pesado nessa história. E aí, por exemplo, a Dilma Rousseff era presidente do país, nos recebeu. O chefe da Casa Civil nos recebeu. Só que quem tem a caneta, quem pode mudar algo, são essas pessoas. A gente, na época, podia levantar discussões, como nós fizemos, mas poder de execução nosso é nenhum. E eles apostaram nisso. Isso aí uma hora vai acabar, porque eles vão encerrar a carreira, as leis vão um pouco mudar, a CBF é um exemplo, existe uma cláusula de barreira absurda. Então, se eu quiser me fazer de louco e sair com o Djalma candidato, eu não posso. Existe uma cláusula enorme. E eles, os dirigentes, que podem mudar algo, não fazem. Aí a pergunta que fica é o seguinte, não fazem por quê? A gente ainda foi numa tentativa de ajudar várias pessoas, infelizmente. E esses jogadores que ele cita, veteranos, aposentados, todos jogadores que foram excelentes profissionais, resolvidos financeiramente na vida e só estão... Não é demérito, é um mérito. E só estão nessa luta tentando retribuir ao futebol tudo que o futebol nos deu e deu para todos esses. Melhorar para os que vêm aí por trás. Exatamente. Quer completar com alguma coisa? Que o Djalma tinha feito a pergunta por que acabou, né? Por que nós paramos? E o Alex tratou disso muito bem, ou seja, você vai se desgastando, você vai sendo, de certa forma, escanteado, retaliado. Um fica por aqui, o outro fica por lá. Muitos pararam, que era uma força do movimento. É evidente que quem tem boa condição financeira, quem teve uma carreira de sucesso, tem capacidade ou tem coragem para enfrentar o status quo, quem comanda.
Quem não tem, você não pode esperar que o menino... Eu, quando eu tinha 20 anos, eu jamais entraria nessa briga. Porque eu tinha que sobreviver, eu tinha que ter salário para poder ajudar a minha família e ter sucesso na minha carreira. Aos 25, 26, aí sim você já começa a pesar. Vale a pena? Que momento eu estou vivendo? Que clube eu estou jogando? O que eu já fiz? Vou junto com os caras, mas não vou dar a cara. Mas estou dentro. Ou seja, quando a gente se deparou com a aposentadoria de algum deles, no ano seguinte, 2014, 2015, nós tivemos pouco apelo ou pouco engajamento dos grandes jogadores que ficaram jogando. Ou seja, porque eles tinham visto que quem tinha tentado lutar tinha sido meio que barrado, ou que tinha sido criticado, ou que tinha apanhado. Sofrido algum tipo de represália. Exato. Então ele falou, porra, peraí que eu não sei bem se vale a pena entrar nessa luta. Eu acho que foi uma experiência incrível. Acho que até hoje nós vemos sequelas, né, consequências positivas da discussão que a gente levantou. Acho que muita coisa que tem acontecido, qualificação de treinador, discussão de calendário, férias, pré-temporada, tudo isso se origina ali naquele momento em que a gente levanta essas questões. E acho que, de certa forma, eu vejo uma evolução no futebol brasileiro. E outra ideia, só para fechar, a entidade maior que a CBF tem o Marco Polo Del Nero como seu presidente, ele é réu. Se ele é culpado ou inocente, a justiça é que vai fazer esse julgamento. Mas ele ainda comanda a CBF sendo réu em várias situações. O normal em qualquer país do mundo seria o Dr. Marco Polo sair, se licenciar e acabar se defendendo. E aí lá ele faria a defesa dele e o juiz, no caso, definiria o que acontece. E aí a gente traz para um outro lado, que é o lado do COB, por exemplo, vendo o escândalo com o Nusma, que foi presidente do COB durante vários anos. E, no entanto, o julgamento coube a quem estava tentando fazer com que essas coisas fossem quebradas. E a gente percebeu que são amarras fortíssimas, muito longas. A gente tem presidente de federação de futebol com 4 décadas no comando. Em estados que não tem futebol, mas o cara é presidente há 4 décadas. Assim, 4 décadas ele não conseguiu pôr um time dele do estado na Série D, alguma coisa está errada. No mínimo ele é incapaz, né? E aí a crítica recai sobre a gente. A gente vê o Calil, por exemplo, que hoje é prefeito de uma cidade importante do Brasil, de uma capital importante como é Belo Horizonte, foi presidente vencedor no Atlético Mineiro, tratar como se fosse algo superficial. A mim, eu não levo em consideração, mas ao mesmo tempo me deixa chateado, porque a gente vê que o cara não enxerga a 1 metro de distância tudo aquilo que está acontecendo.